Fala galera, simplesmente estava com muita saudade de falar sobre o nosso universo The Walking Dead. E esse aqui, ó, vai ser um vídeo que eu tô esperando muito tempo de fazer, tá? É o veredito final sobre as primeiras temporadas de Daryl Dixon e Dead City. Um confronto, entendeu? Qual foi a melhor primeira temporada que a gente teve desses dois spin-offs aqui? Que lembrando sempre, galera, esses dois spin-offs vindo após o encerramento da série principal são talvez assim os verdadeiros grandes spin-offs que o grande público esteve esperando por muito tempo. Eu sei que a importância de Fear the Walking Dead é tamanha por ter sido a primeira também e por ter tido seu encerramento agora depois de 8 temporadas também. Só que a gente sabe quem está estrelando Dead City, quem está estrelando Daryl Dixon, ou seja, a importância desses personagens ali icônicos, entendeu? Obviamente que torna muito especial Dead City, tanto Daryl Dixon, né? Então, galera, o que eu fiz, tá? Eu simplesmente decidi separar 5 questões para a gente poder conversar. E eu quero muito que vocês coloquem a opinião de vocês ali nos comentários também, assim, ó, porque, cara, se é pra a gente divergir, entendeu? Vamos debater, porque eu quero muito saber, cara, da opinião de vocês sobre cada item também e depois chegar na sua grande conclusão, entendeu? Porque, óbvio, no final do vídeo darei minha grande conclusão também sobre qual que eu preferi. Eu acho que quem já acompanha aqui o canal, quem já tá ligado nos vídeos de crítica, nossos grandes debates e tudo mais, já tá ligado qual que eu preferi. Mas, mesmo assim, ó. Vamos lá. A primeira que eu separei aqui, ó, é motivo para existir. Porque isso aqui é algo que a gente conversou muito no ano de 2022, com o encerramento da série principal. A gente já sabia desde lá de... Foi mais ou menos março ali que foi colocado que a gente teria Dead Island, né, que depois virou Dead City. Depois já teve, né, a mudança toda em relação ao que seria de Daryl Dixon, porque antes já estava confirmado lá que a gente teria, né, aquela spin-off toda que seria uma road trip, né, do Daryl e Carol juntos pro México, que graças que não aconteceu, tudo mais. Teria Angela Kang, inclusive como showrunner, a Angela Kang sai do projeto, quando muda também por completo o que ia acontecer nesse projeto. Ok, a gente falou muito sobre isso em 2022. Cara, para acontecer o encerramento da série principal, para ter uma continuidade e, cara, uma importância, uma relevância, tem que ter um grande motivo para existir esses spin-offs ali, para ter esses protagonistas tão fortes, né? E também para não ter as consequências que poderiam existir no final da série. Além de cara, um assunto que assim, ó, que a gente não precisa tocar nesse momento, tá? Por que não precisa tocar? Porque é um assunto que todo mundo já sabe. Que a AMC vai, sim, tentar tirar o máximo que ela consiga da sua propriedade em relação ao mercado, em relação a conseguir o máximo de lucro que ela consiga, ou seja, se ela encerra a série principal por causa de tudo que estava acontecendo também, eu já falei bastante isso aqui no canal, sobre os direitos, né, que não eram totais na MC e tudo mais. É óbvio que essa parte do mercado, a gente sabe muito bem de salteado, entendeu? Que a MC vai tentar tirar o máximo da sua propriedade. Isso é ponto, tá? O que eu tô falando em relação à história. A relação do mercado é essa, ok? Eles vão tentar, sim, levar o nosso universo de Walking Dead até o máximo que eles consigam. E só vão conseguir também levar se a história realmente tiver um grande porquê de existir. Se ela realmente funcionar, tá? Então, primeiro assim, cara, motivo para existir. Em Dead City, tem um grande acontecimento que tem em Dead City, tá? Que é o quê? Ele subverter, com essa passagem de tempo inicial que ele tem lá, em relação aos eventos finais de The Walking Dead, que já tem uma passagem de tempo ali de 1 ano, né? Na última conversa que tem Meg e Negan sentadinhos lá na varanda da Pamela Milton, tudo mais, chegando naquele momento onde não teria o perdão, mas sim aquele momento de entendimento entre os dois. Pra mim, cara, perfeito. Já falei muito sobre isso também. A gente tem aquela passagem de 1 ano onde o Negan já está em outro lugar. Ok. Aí agora aconteceu algo que a Meg precisa ir atrás do Negan com um porquê que a gente depois, no desenvolver Dead City, a gente vai entender. O motivo para existir Dead City, cara, ele é bom. Ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente tem a série por completo, agora a gente está conversando sobre, não a série por completo, a temporada por completo, a gente vê que tem problemas ali nessa estrutura do roteiro em relação a essa história maior que representa. Mas o motivo por que tá existindo ali, por que Meg vai atrás de Negan, tudo mais, por mais que eu ache sérios problemas naquela motivação toda, ele funciona.
Por quê? Porque Lauren Cohn e Jeffrey Dean Morgan fazem isso funcionar. Fazem isso funcionar. A química e o controle de personagem que cada um tem do seu próprio. E a química que fazem funcionar, né, nessa relação dos dois personagens ali, que, repetindo, cara, não tem nada a ver com relação amorosa, tá? Nada a ver. A relação que existe entre os dois personagens ali, conflituosa, e ela funciona, tá? Por mais que, ao mesmo tempo, cara, me bata uma coisa que já me remete a um outro fato que eu já vou precisar antecipar aqui, que é o segundo item que eu separei, desenvolvimento de personagem, tá? Por que remete já ao segundo quando eu tô falando de Dead City? Jeff Dean Morgan deu uma entrevista que é muito pontual quando Dead City estava ali tendo sua exibição dos episódios. Que simplesmente ele não entendeu por quê, tá? Negan tinha que ter um relacionamento com quem? Aí sim amoroso, com a Anne, lá na parte B de The Walking Dead, tá? Dessa primeira temporada, parte B. Por quê? E simplesmente, cara, quando ele dá, né, desculpa, tô muito gripado. Quando ele dá esse pronunciamento, eu comecei a remeter assim, ó, eles estão demorando demais a falar da Anne. Já tinha passado 2 episódios. E daí tem a grande cena onde o Negan conversa com a Maggie, onde os dois sentam e falam sobre o que aconteceu, né? Nesse ato que a gente não sabe sobre os personagens e muito menos um ali sabia sobre a vida do outro. Que tanto a Maggie fala em relação ao Rachel Jr. e o Negan pega e fala também sobre a Anne. E daí a gente conhece a história da Anne e simplesmente que a Anne e o filho, cara, estão em outro lugar completamente distante. Eu sei que uma galera já falou que, mas eles podem... Cara, esquece. O que o Jeff Dean Morgan dá na sua fala em entrevista é uma coisa clara o quê? O não entender dele é um não concordar. Para existir Dead City também, tanto o Jeff Dean Morgan como o Lauren Cole, como Norman Reedus, como a Melissa McBride, quanto o Andrew Lincoln, quanto a Danai Gurira, eles são produtores também, tá, dessas spin-offs para acontecer. Ou seja, eles têm sim dedo decisivo no que vai acontecer de história, tá? É diferente de The Walking Dead. Eles agora têm sim esse cargo de produtores executivos ele acontecendo ao mesmo tempo. A Dana Gurira até mais. A Dana Gurira é inclusive uma das roteiristas de The Ones Who Live, né? Galera, falando isso, falta pouco, hein? The Ones Who Live tá chegando aí. Jeff Dean Morgan não concordou em nada com o seu personagem ter, e ele é muito claro, assim, em relação ao respeito que o personagem teria que ter à memória da Lucille. Dead City não ter nada sobre a Anne e simplesmente ter a explicação dela numa fala e ela está em outro lugar e a conversa, galera, quem esqueceu, vai no nosso grupo do Telegram, tá aqui na descrição do vídeo, assiste de novo essa cena. Tá lá todos os episódios lá. Assiste de novo a cena. Ele inclusive deixa claro o porquê que ele não vai atrás dela. Vai ficar lá. Ou seja, é quase um retcon sobre o personagem, a partir do momento que tu tira, tá, o retcon até foi forte nessa frase, mas agora eu já falei. Tu tira uma parte de um evento que o personagem viveu, aconteceu, foi muito importante. Quando a gente teorizou no final de The Walking Dead, que a Anne podia ser, né, uma grande morte para acontecer, porque traria, querendo ou não, ali uma transformação na jornada do Negan naquela parte final. Cara, tá tirada a personagem, tá tirado o filho ali, porque Jeff Dean Morgan não concordava, no princípio de tudo, que o seu personagem ali deveria ter, né, aquela relação lá. A partir do momento que tem a spin-off, cara, a sua construção do personagem é independente, é tirada daquele personagem lá. A Anne está em outro lugar, o filho está em outro lugar, tá clara já a explicação do porquê que ele não vai atrás, e foi. Isso é um problema? Cara, é um problema, sim. É um problema, sim. Ao mesmo tempo que a jornada da Maggie, essa Maggie já estar tão fechada da maneira como ela está, e a sua relação com o Herschel está tão conflituosa assim, o problema da relação dela com o Herschel estar conflituosa assim, isso não é um problema. O problema pra mim é o quê? A Maggie, depois de tanto tempo, ela estar dessa maneira ainda pior do que ela estava no final de The Walking Dead. Pior. E ela reconstruiu uma comunidade, entendeu? Ou seja, o desenvolvimento dos personagens ali na sua primeira temporada de Dead City, cara, eu acho que Maggie tem muita coisa que me decepcionou na sua parte de desenvolvimento. Negan é um personagem que, cara, o Jeff Dean Morgan, ele consegue transformar alguns problemas em acerto, porque ele tem uma empatia gigantesca para fazer esse personagem funcionar, que consegue
tornar aquilo ali um pouco mais, digamos assim, ó, funcional do que Lauren Cohen estava conseguindo fazer com o personagem da Meg, entendeu? E parece que o personagem da Meg estava sempre sendo a mesma coisa e o Negan não, estava conseguindo mostrar uma coisa diferente. Querendo ou não, assim, ó, o desenvolvimento. E aí vão começar já a botar Daryl Dixon nessas duas primeiras partes aqui que eu separei, tá? Primeira parte, cara, o motivo pra existir. Completamente condizente com o final de The Walking Dead. Né? A jornada toda do Daryl em busca lá, ele encontra problemas, os problemas todos fazem muito sentido com as pessoas que ele acaba esbarrando, tu entende do porquê que ele vai pra França. Daryl Dixon ganha demais de Dead City nesse motivo para existir. Mas demais. É assim como começa também essa busca da Carol no The Book of Carol, que vai ter segunda temporada, que já deixa assim uma coisa clara também do motivo do porquê que ela vai atrás. Cara, Daryl Dixon, no seu motivo para existir, ele consegue transformar, e não tô falando do primeiro episódio, tô falando novamente, repetido, temporada por completo, né? Ele dá um banho, porque a estrutura toda apresentada ali te deixa muito claro, assim, cara, que uma coisa tá fazendo sentido com a outra e realmente cada item vai levando ao acontecimento seguinte. E o desenvolvimento do personagem, cara, é algo primordial, assim, porque a gente pega quem? Nesse momento, só o Daryl, né? E o Daryl, ele tá tendo ali, sim, um desenvolvimento de personagem gigantesco. Por quê? A gente viu que o Daryl já teve que se moldar na última temporada, na parte A de The Walking Dead, naquele todo o arco que teve lá junto, né, cara, com o Pope, ele ser estrategista. O princípio todo era o Daryl aprender também que ele precisava se moldar para não cometer os mesmos erros que cometeu lá atrás, que inclusive é o que precede a morte do Gunn, né? Feito isso, cara, aqui o arco do Daryl tá sendo um arco todo de busca novamente, onde ele tá descobrindo coisas nele que ele é o princípio do que a Judy fala, o que depois o Lauro repete, que a gente vê muito claro em flashback no primeiro episódio. Ele merece ser feliz também. Ele precisa achar essa felicidade também. E acho que esse ser um novo caminho de jornada para o personagem é um caminho muito interessante, cara, pra gente... Ok, o que vai ser o seguinte? Porque o Daryl, ele mantém as mesmas características daquele personagem que a gente conheceu. Ou seja, é o personagem altruísta, o personagem que vai precisar fazer o que tiver que fazer e vai fazer realmente. Beleza, mas ele também merece ser feliz. Ou seja, eu gosto muito dessa nova página de abertura de desenvolvimento do personagem do Daryl ali. Tô muito curioso para ver o que vai ser essa nova página da Carol, que a gente vai ter na segunda temporada também. Mas no desenvolvimento, cara, também para mim, de personagens, Daryl Dixon, cara, dá um banho da Dead City. Ele dá um banho da Dead City. Então, assim, esses dois primeiros aqui, ó. Motivo para existir, desenvolvimento de personagem, 2-0 para mim, Daryl Dixon, em cima de Dead City, tá? E aí vamos chegar aqui no terceiro, tá? Importância, que pode ser relevância também, tá? Para a história maior do The Walking Dead Universe. Que daí eu já envolvo uma coisa que é muito importante, o quê? Para essas spin-offs. E todas daí, tá, galera? Todas. Realmente terem um grande sentido, tu precisa ter uma história maior sendo contada. Porque a gente, né, quer o quê? O fã que vai ver as spin-offs independente. Né? Nós vamos ver independente. E nesse momento, isso eu já falei, cara, a AMC ela não adianta ir atrás de novos fãs, como foi o caso de Tales of the Walking Dead, que foi aquela bagunça que não deu certo, que já está admitido pelo próprio Scott Gimple, entendeu? Tu não consegue, depois de tanto tempo assim, priorizar simplesmente um novo fã em relação à base. A base que vai fazer isso aqui manter. Como é que tu mantém a base? Cara, achando uma história maior para ser contada. Uma ligação dessa história maior para ser contada. Quem é o grande vilão do The Walking Dead Universe é o CRM. Ou seja, tu tem que conseguir chegar. E outros pontos muito importantes, como, cara, as variantes dos zumbis, entendeu? Que pode ou não pode estar ligado ao CRM e tudo mais. A gente já entendeu em relação ao Orbion, que tem coisas assim muito ligadas ao CRM também. A evolução, a cura, tudo isso, cara, envolve o grande fio narrativo que existe assim por esse grande The Walking Dead Universe poder funcionar. É simplesmente isso, tem que ter esse grande vilão, tem que ter esse elo ali. Esse elo não precisa estar claro, presente todo momento, mas tu tem que sentir alguma coisa ali que tu vai ter uma ligação numa coisa ou outra, porque o que a base dos fãs quer? O que nós queremos? Cara, que tenha o reencontro dos personagens, entendeu? Nessa história maior. E aí vamos falar o seguinte, o primeiro ponto que Dead City erra feio, cara, é tu colocar essa história pra frente sem porquê. Por que tu vai botar num tempo que tu não deixa claro? O que tá falado pro Lauren Cole, 5, 6 anos aí pra frente, isso aqui.
Putz, cara, tu consegue aproximar, por exemplo, Fear the Walking Dead, tu aproxima na timeline, né? A timeline de The Walking Dead sempre foi uma bagunça. Cara, tu aproxima do final da série principal. Aí tem Daryl que tá um momento à frente. Um momento à frente. Cara, por que tu vai botar a trama lá na frente, entendeu? E também, Dead City não parece ter ali elementos que vão te ligar a essa história maior do The Walking Dead Universe. Ela tá muito centrada nos eventos ali de Nova York, entendeu? E isso é um grande problema. Por quê? Porque tu não consegue pegar essas ligações. É óbvio que a gente. Ah, esperança na segunda temporada, pode ter outra coisa. O quanto que a gente teorizou? Cara, daqui a pouco tem uma grande base do CRM em Nova York, pode ter não sei o quê. Não existiu, entendeu? Simplesmente não existiu esses pontos na sua primeira temporada. E a Aero Dixon, ao contrário, a Genek, vestida muito parecida com outro personagem chamado Elizabeth, todo fato de ter também ali a relação de Orbion com os experimentos, com as equipes, que ainda não foi tocado, né? Tá tudo ali, cara, em volta, mas não foi tocado, não foi abrangido, na verdade. Mas a gente sabe que eles têm essa possibilidade de. Tá colocado ali também a questão, cara, das variantes, mesmo não sejam as variantes que a gente viu no final de The Walking Dead, mas são variantes, sabe? Tem elementos ali que tu entende que tem algo mais acontecendo ali, que nos remete a essa história maior do The Walking Dead Universe. Então, sabe, Daryl Dixon ele consegue trazer mais ferramentas também nessa importância e relevância para esse futuro por completo, entendeu? Do que Dead City está apresentando ali. E até vou botar junto dessa importância e relevância uma coisa que é muito importante, tá? Que muito foi falado, final de The Walking Dead, como é alto, cara, escala. A escala, cara, a escala, pô, como ela pra ser tal coisa, porque nos quadrinhos isso aqui. Isso eu falei repetidas vezes no ano passado, quando a gente tava nos nossos grandes debates, principalmente. Porque, cara, tava sendo gravado ainda durante, né, os efeitos da pandemia, ou seja, as limitações por completo no set de filmagem, assim. Podiam ter gravado um pouquinho melhor, entendeu? No final ali da parte C, eles vão conseguindo ajustar a maneira como estão gravando para usar a limitação que eles tinham em relação a figurantes e tudo mais ali para conseguir tapar os buracos. Mas tu via que tu não tinha aquela grande escala que tu imaginava que teria como Elton, a não sendo o episódio final, que daí sim abrange por causa dos efeitos, episódio final da série, aquela coisa toda, nosso querido Sirius, né? Aí tá gasto muito mais, tu vê uma escala maior. Quando a gente pega a escala, a gente tá falando de Nova York, a gente tá falando de Paris, tá? Nova York e Paris. Por que eu tô focando em Paris? Eu sei que o Daryl Dixon falou muito mais do que Paris. Porque, cara, o flashback que tem da Isabel em Paris é sensacional. Sensacional. É sensacional. A gente vê aquele momento todo acontecendo ali com o flashback do meu personagem. Por que, que a gente não teve um momento assim criado no Dead City para aproveitar toda a escala de Nova York? O quanto que a gente falou, cara, a gente sabe o negócio de ter as referências de Fuga de Los Angeles ali, Fuga de Los Angeles, Fuga de Nova York ali acontecendo, do filme lá do Kurt Russell, que depois tem Fuga de Los Angeles também acontecendo lá, a gente sabia, né, por causa das gangues, que parece muito que é o jeito que vai para a segunda temporada, beleza, não sei o quê, mas a gente falava muito sobre Eu Sou a Lenda, né, o filme do Will Smith, mesma coisa, cara, mundo pós-apocalíptico, zumbis, aquela coisa toda, Paranauê. Cara, a escala mostra Nova York, cara, com essa escala mostra um flashback que tá acontecendo, entrega, entendeu? Coisas que não aconteceu em Los Angeles, quando a gente tava em Fear, mas, cara, é 10 anos atrás praticamente, entendeu? Pô, e agora dá pra fazer, sabe como? Eles mostraram Daryl Dixon. Tá aí Daryl Dixon. A gente vê isso acontecendo em Paris de um jeito onde tu sabe gravar. E tu coloca também, simplesmente, o espectador, o quê? Eu nunca fui a Paris, mas eu conheço muitos ambientes de Paris por causa da cultura pop. E Daryl Dixon mostra nesse flashback justamente esses elementos ali que tu reconhece por causa da cultura pop, nessa escala toda de transformação do grande flashback acontecendo. Por que que Dead City não fez isso, cara? Por que que ele não mostrou esse momento de virada? Aí a gente volta de novo pro ponto da esperança. Cara, tomara que na segunda temporada tenha, não sei o quê. Tomara que na segunda temporada tenha, não sei o quê. A escala tem que ser mais aproveitada em Dead City porque tu tá simplesmente numa grande metrópole e tu tem que dar... Qual era lá a minha primeira? O motivo pra existir? Cara, o motivo do porquê que tu tá indo pra Nova York levar essa trama. Por quê? Por quê? E isso não é só na história, isso é tu mostrar a escala desse lugar que tu tá ali, tá? Ou seja, terceiro ponto, cara, para Daryl Dixon aqui. O quarto ponto, cara, são os vilões, entendeu?
Os vilões, simplesmente, em Dead City, o croata, ele é simplesmente alguém que me enganou demais, tá? Porque parecia ser um grande, grande, grande vilão. Ele tem uma história muito massa. A história remetida dele em relação ao Negan, muito massa, cara. Sabe, esse flashback do croata eu gostaria de ter visto, não só falado, porque é algo muito, muito, muito bem pensado. Esse, né, acontecimento, esse background, essa história ali, né, em relação ao croata por existir. Só que tem essa nova personagem ali que vai ser a grande vilã. E ela tá muito mal apresentada, cara. Mas muito mal apresentada. Daí tu bate do outro lado em relação ao Daryl Dixon, entendeu? A Genek tá muito mais bem apresentada. Ela tem muito mais relevância dentro da história. E, né, tu entende que tem muito mais ainda que essa personagem pode ser explorada ali, que tu tá vendo só um princípio. Só que esse princípio já tá sendo muito interessante em relação ao que tá acontecendo. E não vou nem bater na nova personagem lá, tá? Vou bater em relação ao croata. É muito mais interessante, cara. Tem um grande porquê maior atrás do que esse personagem quer fazer. O que ele quer, né? O que um personagem, todo personagem quer alguma coisa, o que esse personagem quer, cara? E a Genek tem esse querer muito mais forte e abrangente, ou seja, quarto ponto para Daryl Dixon, cara. É estranho, entendeu? Por que Dead City tem tantos problemas na sua estrutura ali de pensamento? E isso bate também no desenvolvimento e apresentação de vilões também, tá? E o último, cara, expectativa para a segunda temporada. Aqui, ó, eu vou botar empate, tá? Porque Dead City tem que ganhar um ponto. Dead City tem que ganhar um ponto. Simplesmente tem Aaron Cole e Jeff DeMorgan se tornando como Meg e Negan, cara, eles têm que ganhar um ponto. Não pode ficar zerado. Não pode ficar zerado, eu decidi, o vídeo é meu, eu decido aqui, tá? Então vai ficar 4-1 nesse momento. Não, 5-1, né? 5 pontos para o Daryl Dixon, 1 ponto para Dead City, viu? Ó, o que a gripe faz. Já esqueci até a matemática do negócio. Tá 5-1 nesse momento, tá? Minha expectativa, cara, é ampla para as 2 segundas temporadas. Uma coisa já muito importante, assim, né? Cara, Daryl Dixon já estava sendo gravado a segunda temporada. Já tá muito falado sobre terceira. Cara, segunda temporada. Eu quero ver a segunda temporada. Segunda temporada sendo gravada. Foi agora novamente, né? O elenco retornou para gravações extras ou refilmagens sobre a segunda temporada. Teoricamente, é um ano do encerramento das gravações para o lançamento. Ou seja, se eles conseguirem fazer isso em menos tempo, é pra gente ver daqui a pouco a segunda temporada, final, né, desse ano que vem, agora 2024, o último trimestre. É isso. Acho que eles vão fazer esse grande empenho para acontecer, tá? Dead City tem essa promessa de começo de gravações, porque toda a greve dos roteiristas e dos atores, cara, é óbvio que trancou tudo, né? Só que aí que tá. Dead City, cara, não tem estreia de 2024 mesmo que gravação. Esqueçam isso, é um ano, repetindo. Ou seja, se eles forem começar a gravar, sei lá, primeiro trimestre, segundo trimestre de 23, entendeu? Lançamento de 2024, cara. É 2024. Lançamento de 2025. Eles começam a gravar o primeiro e segundo trimestre de 2024, né? E eu prefiro muito que eles façam isso vão com uma coisa chamada calma. Qual é o maior problema que tem Dead City na sua primeira temporada? Roteiro, a história que tu quer contar. A história que tu quer contar, ela é mais problemática do que a maneira como tu tá contando. Porque a história que tu quer contar, ela tá tendo falhas na sua construção de personagem, de relação, apresentação de novos personagens e esse grande porquê a mais essa história tá acontecendo ali no que os personagens querem realmente, entendeu? Ou seja, calma, senta, vamos conversar. O que deu errado na primeira temporada? Tal coisa. Que ponto que a gente ia chegar na segunda temporada? O que a gente tinha pensado? Vamos refletir, cara, porque a greve toda fez a galera simplesmente parar, não precisou correr. Então aproveita esse tempo, entendeu? Tomara que eles tenham feito isso realmente. Tomara. Porque minha expectativa para ver a segunda temporada de Dead City, ela é tão grande quanto a segunda temporada de Daryl Dixon. Que, sendo The Book of Carol, cara, entrar na Mr. Wright para ir atrás do Daryl e tudo mais, vai ser espetacular. A gente vê essa dupla reunida novamente, essa jornada toda da Carol lá para chegar na França, encontrar o Daryl, o que vai acontecer com ela nesse caminho todo, o que ela vai descobrir, que informações que ela tem, o que ao mesmo tempo vai ter significado em relação ao Laurent, a Genek vai agir, não vai agir, o que vai acontecer nessa segunda temporada de Daryl também, onde a história está muito mais bem já estabelecida para uma, né, vamos ver, tá, beleza, solidificou a base da história,
qual é a segunda página. Ela tá muito mais clara pra gente, entendeu? Porque a base tá muito melhor desenvolvida que a base de Dead City. Ou seja, bora. Só que, cara, a gente tá tendo ainda, depois de tanto tempo, Lauren Cole, Jeff DeMorgan, Norman Reedus, Melissa McBride, como seus personagens icônicos. Eles têm que acertar. Porque as segundas temporadas dessas duas spin-offs, cara, tem que ser assim, ó, melhores do que foram nas primeiras. Para que a gente tenha uma terceira, para que a gente tenha uma coisa mais clara, que daí sim, uma possibilidade de a gente ver essa junção, todas as spin-offs, personagens todos reunidos, aquele grande crossover todo que a gente sonha, que aconteça e tudo mais. É isso, cara, sabe? Por isso que a minha expectativa, ela é igual para as duas segundas temporadas das spin-offs ali. Mesmo com todos os problemas, mesmo com até chegar nessa quinta parte aqui, cara, Daryl Dixon tá fazendo 4-0 em Dead City, entendeu? 5-1. Minha expectativa é igual para as duas segundas temporadas e tudo mais. Galera, quero muito saber de vocês sobre esses 5 pontos, concordam, não concordam, expectativa de vocês geral pra gente ver, né, nessa segunda temporada e tudo mais aqui. O que mais que eu não falei no vídeo que vocês veem realmente assim, ó, cara, isso aqui é importante, isso aqui eu também gostei, isso aqui não gostei, vamos colocando, cara, concordo contigo, não concordo contigo, tudo mais. Vamos falando agora nos comentários e tudo mais. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.